Notícias do dia. Ano 6, número 2104. Dia 24 de agosto de 2022, quarta-feira. Datas comemorativas. Dia da Infância. Dia do Artista. Dia Nacional da Comunidade Ucraniana. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 18 graus, máxima de 30 graus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,09. Valor do euro, em baixa, R$ 5,08. Índice Bovespa, em alta, 2,13%, 112.857 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,81%, valendo R$ 110.333,22. IPCA, em baixa, 0,68%, julho 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 3 agosto 2022. Valor do ouro, grama, R$ 289,03. Notícias nacionais. Passa a valer exigência de visto impresso para brasileiro entrar no México. Viajantes do Brasil só poderão entrar no país para fins turísticos, comerciais ou culturais com a apresentação do documento físico. Receita libera hoje consulta a restituição do imposto de renda. O dinheiro será pago em 31 de agosto na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da internet. Fiocruz prepara carta com propostas aos candidatos à presidência. Entre as propostas, o aumento progressivo do investimento público em saúde para chegar a 7% do PIB nos próximos 8 anos, e a 2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação em 4 anos. Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disponibiliza simulador de votação na urna eletrônica. Segundo o tribunal, a ferramenta ajuda o eleitor a se familiarizar com a urna e pode reduzir o tempo e a fila de votação nas sessões eleitorais. Treinamento pode ser feito no site do órgão. Presidente do TSE se reúne com o ministro da Defesa e diretor da PF. O encontro durou cerca de 1 hora e foi realizado no gabinete de Moraes. O assunto discutido na reunião não foi divulgado pelo tribunal e não houve declarações públicas dos participantes. Polícia Federal cumpre mandados contra empresários por supostas mensagens golpistas. As buscas e apreensões foram autorizadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência do TSE no último dia 16. Polícia Federal faz ação contra tráfico de mulheres do Brasil para a Europa. Polícia suspeita que grupo esteja ligado à máfia italiana e também use as vítimas como mulas, pessoas que transportam drogas, para o tráfico internacional. Projeto que amplia rol da ANS deve ser votado na próxima terça-feira, dia 30. Senadores, representantes do governo, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, dos planos de saúde, de médicos e familiares de pacientes discutiram a proposta em audiência pública. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, registra 19,2 mil queixas contra planos de saúde em julho. O número de reclamações de usuários de planos de saúde registrado na ANS teve alta de 7,2% em julho, na comparação com junho. Doença venosa crônica tem fatores de risco para doenças cardiovasculares. A prevenção é a mesma recomendada para evitar doenças cardiovasculares: fazer exercícios, ter boa alimentação, controlar o peso, fazer atividades físicas de fortalecimento. Desastres naturais deixam mais 7 cidades em situação de emergência. Os municípios que tiveram situação de emergência reconhecida estão localizados em 5 estados e enfrentam problemas gerados por estiagem, seca e queda de granizo. Biodiversidade de insetos no Brasil está em queda, mostra estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e das Universidades Federais de São Carlos e do Rio Grande do Sul. Estudo aponta redução no número de insetos terrestres. Vendas no pós-pandemia foram mais intensas na região norte, conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. 5 das 7 unidades da federação da região avançaram acima da média nacional, de 1,6%. Os primeiros no ranking foram Roraima, Pará, Amapá, Amazonas e Rondônia. Microempreendedor individual é incluído em programa de crédito. Segundo o Ministério da Economia, a nova edição do Programa Emergencial de Acesso a Crédito tem juros médios de 1,75% ao mês, com prazos que vão de 12 a 60 meses e carência entre 6 e 12 meses. Highline vence leilão e arremata torres de telefonia fixa da Oi. Venda das torres, agregadas em uma sociedade de propósito específico chamada SPE Torres 2, é parte do processo de recuperação judicial da operadora.
Dólar cai para R$ 5,09 e fecha no menor valor em uma semana. Indicadores divulgados nesta terça-feira, dia 23, mostraram que o índice de atividade de negócios no setor privado nos Estados Unidos registrou o nível mais baixo em 18 meses. Já o Ibovespa fechou em alta de 2,13%, a 112.857 pontos, após acumular queda de 2,9% nas últimas duas sessões. Esportes. No retorno do campeonato ucraniano, Shakhtar e Metalist ficam no 0-0. A abertura da competição ocorreu no vazio Estádio Olímpico de Kiev, em meio à guerra. Foi a primeira partida oficial em 9 meses, para ambos os clubes. Corredor brasileiro morre em prova de resistência nos Alpes franceses. O brasileiro ainda não foi identificado, segundo os organizadores. Ele se envolveu em acidente durante uma prova de ultra-resistência de 300 km, com 25 mil metros de subida. Notícias internacionais. Ucrânia ataca a sede administrativa em Donetsk, dizem separatistas. Forças ucranianas utilizaram armas fornecidas pelo Ocidente, disseram autoridades pró-Rússia. 3 pessoas foram mortas durante o ataque. Estados Unidos pedem que cidadãos deixem Ucrânia por temor de ataques russos, juntamente com a Ucrânia. O país teme que a Rússia esteja se preparando para atacar infraestrutura civil e governamental nos próximos dias. Estados Unidos dizem que Irã atenuou demandas para acordo nuclear, segundo uma autoridade americana. Iranianos concordaram em retirar exigências para inspeções da ONU. Taiwan adverte China sobre preço alto, por invasão. Alto preço será pago por invadir Taiwan ou tentar invadir, e isso será fortemente condenado pela comunidade internacional, afirmou a presidente Tsai Ing-wen. China combate incêndios florestais em meio a temor sobre colheita. Agricultores que sofrem danos severos nas plantações serão chamados a replantar, e bombardeios de nuvens serão utilizados sempre que possível. Premier do Japão ordena apoio contínuo e sanções à Rússia. Kishida Fumio instruiu os ministros que mantenham o suprimento energético do Japão estável e criem uma postura defensiva capaz de lidar com o panorama global de segurança. Japão. Covid-19 em crianças em idade escolar bate recorde em julho. Autoridades afirmam que a contagem no mês de julho foi de cerca de 5 vezes mais que o total registrado em junho, excedendo a marca de 269 mil. Turquia reitera apoio à Palestina enquanto normaliza relações com Israel. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu nesta terça-feira, dia 23, que a normalização das relações diplomáticas com Israel, que em breve culminará na troca de embaixadores, não reduzirá seu apoio à Palestina. Espanha obrigará a instalação de câmeras em matadouros para evitar maus-tratos contra animais. Medida é novidade na União Europeia e foi aprovada como decreto-lei real, o que acelera o processo legislativo. Cerca de 1.300 migrantes atravessam o Canal da Mancha em apenas 24 horas. Pessoas alcançaram a costa inglesa em 27 embarcações. No total, 22.670 completaram a perigosa viagem em 2022. Após seca, chuvas históricas atingem estados norte-americanos. Mau tempo afetou também os estados do Utah e Novo México, onde 200 pessoas ficaram retidas em grutas de um parque nacional. Pfizer busca autorização dos Estados Unidos para reforço de vacina contra Ômicron. Pedido é para a chamada vacina bivalente, contra as variantes dominantes BA4 e BA5 do vírus, junto com a cepa original. Procurador argentino pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner. Diego Luciani pediu ainda o confisco dos bens envolvidos nos crimes, no valor de US$ 1 bilhão, além da inelegibilidade permanente de Cristina para cargos públicos. Presidente da Colômbia nomeia ex-guerrilheiro como chefe de inteligência. Manuel Alberto Casanova foi companheiro de Gustavo Petro na guerrilha M-19, dissolvida nos anos 90 após acordo de paz no país. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1349, 6.000 judeus são mortos em Mainz, na Alemanha, depois de serem culpados pela peste bubônica. Em 1911, Manuel de Arriaga é eleito e empossado como primeiro presidente da República Portuguesa. Em 1932, Amélia Earhart torna-se a primeira mulher a voar sem escalas nos Estados Unidos, de Los Angeles a Newark, Nova Jersey. Em 1949, entra em vigor o tratado que cria a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Em 1954, Getúlio Vargas, presidente do Brasil, comete suicídio e é sucedido por Café Filho. Em 1981, Mark Chapman é condenado a 20 anos de prisão por assassinar o ex-Beatle John Lennon. Em 1991, a Ucrânia declara-se independente da União Soviética. Em 1995, é lançado ao público, na América do Norte, o sistema operacional Microsoft Windows 95. Em 2006,
A União Astronômica Internacional redefine o termo planeta de tal forma que Plutão é agora considerado um planeta anão. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.